Uma professora da Califórnia, mãe de 6 filhos, foi sequestrada há algum tempo atrás por 5 viciados em drogas. Ela foi esfaqueada 20 vezes nas costas. Seus captores disseram à polícia que eles eram feiticeiros, isto é, bruxos do sexo masculino, e que eram adoradores do diabo. Em Montana, há algum tempo atrás, uma jovem de 22 anos, assistente social, pegou carona perto do Parque Nacional de Yellowstone e o outro carona então atira na cabeça de sua vítima, ataca brutalmente o cadáver e diz à polícia que adora o diabo. Em Miami Beach, uma mulher aposentada de 69 anos é violentamente atacada por um jovem que mais tarde conta aos repórteres com muita alegria que nos últimos 5 anos ele tem adorado Satanás. E este é o seu sacrifício ao diabo. Histórias e mais histórias como essas poderiam ser contadas esta noite se tivéssemos tempo para contá-las. A Escritura tem muito a dizer sobre o diabo e os demônios. Na verdade, toda a Bíblia é a história de um conflito entre as forças de Deus e as forças do diabo. E a Escritura que eu gostaria que você lesse é Deuteronômio, capítulo 18, 2 versículos, os versículos 10 e 11 de Deuteronômio. Não se achará entre vós alguém que faça seu filho ou filha passar pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou um observador de tempos, um feiticeiro, ou uma bruxa, ou um encantador, ou uma consultora de médiuns, ou um mago. Você se lembra da história de Saul? Ele quebrou aquela lei de Deus, ele havia perdido contato com Deus. Deus não lhe deu mais nenhuma bênção sobre Saul, o grande rei de Israel, e então ele decidiu que iria consultar uma médium e tentar obter uma mensagem de Samuel. Ele consultou a médium, ele conseguiu conversar brevemente com Samuel, mas ele foi morto logo depois, quando o julgamento de Deus recaiu sobre Saul e sua família. Agora, os americanos estão vacilando de acordo com as últimas pesquisas. Alguns negam a existência do diabo completamente, mas outros têm uma fascinação antinatural pelo diabo e pelos demônios, e pelo exorcismo e outras coisas do ocultismo. E por causa do sucesso do Exorcista, e muitos novos filmes estão sendo feitos sobre o tema do diabo e do mal neste momento. Um pastor que viu um desses filmes disse recentemente que era desagradável, repulsivo, nojento, pornográfico e obsceno. Eu mesmo não vi nenhum desses filmes. Não pretendo me expor a esse tipo de coisa, mas um padre jesuíta que viu um desses filmes disse em sua pesquisa entre estudantes universitários que a maioria dos estudantes que viram os filmes gostariam de nunca tê-los visto. Agora, isso não é um fenômeno apenas para a América, é também na Alemanha, onde existem milhares de bruxas, é também na Grã-Bretanha. Nosso bispo britânico disse outro dia que a Grã-Bretanha está se voltando para a magia negra à medida que seu interesse pelo cristianismo diminui. E acredito que um dos problemas do mundo hoje que não é reconhecido é a grande intensificação e aceleração do mal no mundo. Neste momento, porque o diabo sabe que seu tempo é curto, a vinda do Senhor Jesus Cristo pode estar se aproximando, e as Escrituras ensinam que à medida que a vinda do Senhor se aproxima, a atividade do diabo intensificará. O sequestro, a violência, o terror. Em todo o mundo, eu acredito uma parte da atividade demoníaca. Uma autoridade diz que a bruxaria está a crescer mais rapidamente do que qualquer outra religião no mundo ocidental. E uma razão pela qual penso que os jovens se envolvem é porque isso os envolve, é um regresso à natureza num sentido de adoração dos deuses naturais, encontrando algum poder dentro de si ou ampliando suas mentes, alguns deles através de drogas e outros sem drogas.
Mas milhares de jovens e velhos estão se envolvendo em seu culto neste momento. As lojas em nossas cidades estão vendendo todos os tipos de coisas que vão juntos com seus cultos. Um professor universitário, não está na universidade, mas um professor universitário, disse há algum tempo que havia dezenas de covens em seu campus. Agora, covens, como você sabe, é um círculo de bruxas, feiticeiros, bruxos masculinos, em número 13. Eles são sempre o número 13. E eles têm seus direitos e seus rituais, e sua liturgia e sua bruxaria. Agora, o que é certo, o que é errado, o que é falso e o que é verdadeiro, a Bíblia tem muito a dizer sobre isso e eu vou abordar esse grande assunto de uma forma muito... Alguns minutos esta noite. Primeiro, a Bíblia ensina que existe um diabo. Existe um diabo. Nós o encontramos no 3º capítulo de Gênesis e não nos livramos dele até o final do livro da Revelação, Apocalipse. Ele está em toda a Bíblia. Na Bíblia descobrimos que ele é uma pessoa, ele anda, ele fala, ele tenta, ele mente, ele lisonjeia, ele mata, ele faz milagres, ele falsifica, ele oprime, ele aflige, ele influencia, ele destrói, ele cita e cita erroneamente as Escrituras, ele possui, ele aflige lesões corporais, ele vende discórdia na igreja, ele espalha falsas doutrinas. Essas são as coisas que essa personalidade na Bíblia chamada de diabo faz. De acordo com as Escrituras, agora ele é chamado na Bíblia, ele é chamado de Satanás. E ele é chamado de diabo, ele é chamado de anjo caído, ele é chamado de leão que ruge, ele é chamado de príncipe de demônios, ele é chamado de lobo, um vagabundo, Beuzebu, o dragão, a serpente, Lúcifer, uma grande luz, uma estrela, um traidor, um adversário, um milagreiro, um mentiroso, o pai das mentiras, o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo e o príncipe do ar, do poder do ar. Ele é descrito na Bíblia como o reino das trevas, o reino do mal, o reino da injustiça, o reino do ódio, o pecado, a morte, o inferno e a sepultura. Ele produz falsos milagres, falsas experiências espirituais, línguas falsas, o pai da falsidade. Ele tem uma igreja falsa, um evangelho falso, um falso plano de salvação, uma falsa trindade, falsos pregadores, falsos profetas. Isso é o que a Bíblia diz sobre o diabo. Agora, a palavra Lúcifer significa barril de luz, aquele que brilha. É uma luz enganosa. Não é a luz verdadeira, é uma luz enganosa. É uma luz falsa. Ele promete liberdade, libertação e vida, mas ele produz apenas tristeza, escravidão e morte. Ele é um enganador e está tentando enganar milhares de vocês, jovens, esta noite, prometendo-lhes que se vocês apenas o seguirem e o servirem, se curvarem diante dele e viverem para ele, isso ele lhe dará liberdade. Liberdade, libertação, vida. Mas, na verdade, ele lhe dará tristeza, escravidão e, finalmente, morte eterna no inferno. Agora, o diabo é resistido na Bíblia pelos personagens da Bíblia que Deus honrou, abençoou e amou. Ele foi resistido por trabalho, ele foi resistido por Jesus, ele foi resistido pelos homens de Deus, ele foi resistido por Jesus, ele foi resistido pelos discípulos, ele foi expulso do céu e a Bíblia diz que ele será eventualmente lançado no inferno, o lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Bem, agora você pergunta como o diabo se originou, por quê? Por que Deus permitiu o diabo? Bem, há muita incerteza sobre o fato de... O apóstolo Paulo chama o mal de mistério da iniquidade.
são apenas algumas coisas que não sabemos. Deus não nos revelou isso, e se Deus não nos revelou isso, deveríamos não estar aprofundando em especulações. Mas há algumas dicas na Bíblia sobre onde o diabo se originou, em Isaías capítulo 14, em Ezequiel capítulo 28. No Isaías 14 diz: como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Você foi lançado até o chão porque você disse em seu coração, e então ele diz 5 vezes, eu vou colocar a vontade dele contra a vontade de Deus. Ouça isso, eu subirei ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas, eu me sentarei no monte da congregação, ascenderei acima das alturas das nuvens, serei como o mais elevado. Em outras palavras, chegou um tempo em algum lugar na eternidade, quando Lúcifer, o mais elevado, o maior de todos os seres criados por Deus, liderou uma rebelião contra Deus, e parece que cerca de 1/3 dos anjos juntou-se a ele na rebelião. Eles foram expulsos do céu, eles pousaram nesta terra e no diabo. E esses anjos caídos, que agora se tornaram demônios, estão ativos neste planeta, estão sob julgamento. Foram derrotados pela cruz e a ressurreição, eles serão finalmente lançados no inferno, mas enquanto isso, eles estão ativos e aumentando sua atividade. Agora, o pecado de Lúcifer foi o orgulho. Ele queria ser como Deus, ele queria estar acima de Deus, ele queria ser o maior ser em todo o universo. Então ele liderou a rebelião. Você diz, de onde ele tirou essa ideia? Não sabemos como o pecado entrou em seu coração. Não sabemos porque Deus não permitiu que nós sabêssemos. Isso está envolto no mistério de Deus, está envolto no mistério da iniquidade, e é algo que não entendemos. E nunca será resolvido até a batalha do Armagedon, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltará seguido por milhares de exércitos do céu, e ele irá destruir para sempre o diabo e seus anjos. E seremos livrados deste planeta, da maior praga, da maior coisa que já aconteceu a qualquer planeta em qualquer lugar do universo. Agora, a segunda coisa são os demônios. O Novo Testamento deixa claro que há demônios. Há muitos demônios. Você se lembra da história do 5º capítulo de Marcos, o homem de Gadara? Este homem estava possuído por um demônio, na verdade, muitos demônios. E isso afetou seu mental, suas faculdades emocionais e físicas. E ele e Jesus conversaram não com o homem, mas com os demônios. Jesus nunca conversou com o homem, ele conversou com os demônios. Ele conversou com os demônios que estavam no homem. E há várias coisas sobre aquele homem que me interessam hoje e são irrelevantes a esta hora na América. Ele estava nu, ele era um stripper. Ele era violento. Ele era violento. E olha a violência no país. E ele queria que os demônios fossem lançados, ou os demônios queriam ser lançados nos porcos. Você vê a combinação que você tem aqui? Você tem violência, nudez, autodestruição e porcos. O que algumas pessoas chamam a polícia hoje. Algumas das pessoas mais violentas, porcos. Há uma conexão. Não sei, mas é muito interessante que esse homem possuído por demônios, que Jesus encontrou, tenha todas essas coisas com as quais estamos lutando hoje. A origem dos demônios, como eu disse há pouco, não está clara. Jesus disse que eu vi Satanás como um raio cair do céu. E a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 12, o diabo e seus anjos lutam contra Miguel, o arcanjo, e seus anjos. Agora você diz, o que dizer do exorcismo? Bem, você sabe o que a palavra exorcismo realmente significa?
A palavra exorcismo significa expulsar espíritos por um ato religioso ou serviço religioso, é assim que significa. Expulsar um espírito maligno. E Jesus, claro, foi o maior de todos os exorcistas. Ele deu ordens aos demônios e as forças do mal saíram das pessoas. E aquele homem de que eu estava falando há um pouco, ele ordenou que essa legião de demônios saísse, e eles foram embora e foram para os porcos, e os porcos foram lançados no mar e se destruíram. Agora, o fato do exorcismo é uma realidade, mas é mal compreendida. Algumas das interpretações modernas originadas, na verdade, em práticas pagãs, fórmulas mágicas e rituais para expulsar espíritos têm sido praticados há séculos em sociedades primitivas, geralmente acompanhadas de violência e inflição de dor. Há uma tribo na Índia pela qual li sobre onde eles pegam um pavio de algodão embebido de óleo e eles acendem e enfiam nas narinas das pessoas que supostamente está possuída por demônios. E a crueldade do exorcista profissional em muitas partes do mundo está além da nossa compreensão e imaginação. Agora, no capítulo 8 de Mateus, nos diz que quando os discípulos trouxeram a Jesus muitos que estavam possuídos por demônios, ele expulsou os espíritos não com um longo ritual, como nos é dito hoje, mas por uma palavra. Sua palavra e seus discípulos expulsaram demônios em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por uma palavra. O poder do nome de Jesus Cristo. E Marcos capítulo 16, versículo 17 diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, eles expulsarão demônios. Porém, há um aviso. Não saia por aí usando isso como brincadeira, diga, vai embora em nome de Jesus. Não, não vai funcionar. Você tem que estar cheio do Espírito Santo e tem que andar no Espírito e tem que saber que isso é um demônio e você tem que saber. Não pode haver sombra de dúvida de que você tem a autoridade da palavra de Deus através de você. Por trás do nome de Jesus Cristo está o poder de Deus, o Todo-Poderoso. Agora, como você evita ser possuído ou assediado e irritado por demônios? Você vê que os demônios têm poder apenas quietão no que diz respeito a um cristão, apenas quando você está andando em algum pecado. Se você permitir que um pecado, além de assediar, se apodere de você, você abriu o caminho para os demônios em sua vida. Enquanto caminhamos com Cristo, se você é um cristão e você está andando no Espírito e Deus está com você e todos os pecados conhecidos foram confessados e você está em comunhão com Cristo, então você pode andar no meio das situações espirituais mais perigosas e ser protegido por Deus. Você pode reivindicar autoridade sobre o diabo e seus demônios, mas eu lhe direi o que o diabo fará. Ele blasfemará o máximo que puder, tomará todo o terreno que você der a ele, dê-lhe 1 centímetro, e ele pegará tudo o que puder. Uma mulher possuída do espírito de adivinhação, você se lembra de incomodar Paulo em Filipos? E ele disse, seu espírito maligno, eu lhe ordeno que você, em nome de Jesus Cristo, saia desta mulher e a deixe em paz. E o espírito maligno saiu. Agora eu, pessoalmente, tive essa experiência umas poucas vezes, mas muito poucas, e eu estava tentando pensar apenas uma vez na América. Lembro-me de 2 vezes na Índia, lembro-me de 1 vez na África, e 1 vez no Extremo Oriente, 2 vezes no Extremo Oriente, e em cada ocasião é muito interessante que a pessoa envolvida use as mesmas 3 palavras. Eu sou livre. Cristo pode libertar você, mas isso não é feito com um ritual. Não é feito com a maneira como está sendo representado. É feito em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo crente, todo cristão, tem o direito de fazer essa oração por toda pessoa que está com problemas. Agora, muitas coisas que chamamos de possessão demoníaca
e não possessão demoníaca? Por exemplo, problemas mentais não são causados por demônios. Alguns podem ser, mas muitos não são, e portanto você precisa ter o discernimento que somente o Espírito Santo pode lhe dar quanto ao que é atividade demoníaca e o que é atividade normal ou atividade da natureza. Você diz, bem, como podemos superar os demônios quando eles nos incomodam ou nos assediam? Quero que você ouça isso antes de tudo, tenha certeza de que conhece Cristo. Eu não acredito que um verdadeiro crente em Jesus Cristo pode ser possuído por um demônio. Você pode ser irritado por um demônio. Você pode ser assediado por um demônio, mas eu não acredito que as Escrituras ensinem que você pode ser possuído por um demônio. Agora, cheio de Satanás, Judas, cheio de Satanás, Ananias e Safira, que eram crentes professos, somos informados nas Escrituras. Mas você tem certeza de que conhece Cristo? Você sabe que Jesus Cristo vive em seu coração? Você já resolveu isso? Venha a Cristo esta noite, enquanto você pode. Como Bill Cepada diz que fez há 5 anos, como Mike disse que sim há 3 anos, venha a Cristo, entregue sua vida a Ele e tenha certeza disso. E você terá um poder vivendo em você que é maior do que qualquer um que está no mundo. Você terá o poder do Espírito Santo, o poder de Deus em sua vida, e você pode resistir ao diabo. A Bíblia diz que ele fugirá de você. Seja cheio do Espírito Santo. A Escritura diz, não fique embriagado com vinho, mas fique cheio do Espírito Santo. Eu quero te perguntar esta noite, como um crente, você está cheio do Espírito Santo? Você pode ser cheio, não através de algum êxtase emocional. Você pode ser cheio por um simples ato de fé. Como você recebeu a Cristo, você o recebeu simplesmente pela fé. Tudo bem, você está cheio da mesma maneira que você pode dizer, estou cheio do Espírito Santo. Com o Espírito Santo pela fé, você vê no momento em que você recebe a Cristo, o Espírito Santo passa a morar no seu coração e quando você entrega tudo o que ele aponta que está errado em sua vida, então ele enche você e você está cheio e produz frutos. Agora, todo cristão tem os dons do Espírito. Você tem um dom, não importa quem você é e quão humilde cristão você é. Você tem um dom e deveria utilizá-lo no corpo de Cristo. E você deveria utilizar esse dom para testemunhar de Cristo. Mas o fruto do Espírito é algo diferente. O fruto do Espírito é diferente dos dons do Espírito. O fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo, amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade e assim por diante, que é produzido pelo Espírito Santo. Agora, se você está vivendo no Espírito, produzindo o fruto do Espírito, cheio do Espírito Santo, Satanás não pode entrar em você de forma alguma. Mas deixe-me dizer-lhe que pecar, até mesmo o menor pecado, entristecerá o Espírito Santo e abrirá o caminho para atividades demoníacas. Jesus disse, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei, eu não te abandonarei. Agora, a terceira coisa, tome cuidado com as maquinações do diabo. As Escrituras dizem, vistam toda a armadura de Deus para que sejam capazes de resistir aos esquemas do diabo. Agora, o diabo vai explorar suas peculiaridades de personalidade, a concupiscência da carne e os impulsos físicos naturais que você tem. Fome, como ele fez com Jesus, ele tentou Jesus quando Jesus estava com fome. O diabo sempre vem quando você está fraco para tentá-lo, para assediá-lo, para incomodar você. Cuidado com aqueles momentos em que você está fraco, quando você está com fome. Ele também usa o desejo sexual. O sexo é um impulso poderoso que todos nós temos. E o diabo vai usá-lo se lhe dermos 1 centímetro. Mas a nossa luta, as Escrituras dizem que não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, os poderes, as forças mundiais desta escuridão, as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E as Escrituras dizem, portanto, tomem a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, tendo feito tudo,
possa permanecer firme. E então a Bíblia descreve a armadura que devemos ter, e eu quero perguntar a você esta noite se você está usando sua armadura. Então você precisa verificar primeiro, verifique o cinto. Paulo disse, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Agora, o cinto ou o cinturão era um cinto de cerca de 15 ou 18 centímetros de largura que ficava na cintura do soldado romano. A propósito, quando Paulo estava escrevendo isso em Efésios, ele estava em uma prisão romana e havia um guarda ali o protegendo. Então ele usou essas partes do soldado para ilustrar para nós. Os cristãos deveriam ter esse cinto. Você pode ver aquele cinto, o cinto que mantinha todo o resto da armadura. Paulo diz que você precisa estar firmado com o cinto da verdade. Em outras palavras, aprenda as Escrituras, aprenda a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual se apresentam as pessoas em Cristo. Damos a eles um estudo bíblico e os envolvemos nas Escrituras. Lendo as Escrituras, memorizando as Escrituras, é assim que resistimos ao diabo. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o que ele fez? Discutiu com o diabo? Não. Ele resistiu ao diabo citando as Escrituras, foi tudo o que ele fez, apenas citou as Escrituras. Ele disse, está escrito, e quando terminou de citar a Escritura, o diabo o deixou e os anjos o serviram. E então Paulo disse para colocar a couraça da justiça. Agora a couraça era feita de bronze, apoiada com pedaços resistentes de couro. E a couraça da justiça é o que recebemos de Jesus Cristo quando nós nos entregamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, porque nossa justiça, nossa bondade são trapos imundos aos olhos de Deus. Então você precisa de uma justiça que foi provida para você, e foi provida para você por Jesus Cristo na cruz. E nós recebemos a couraça da justiça para que quando o diabo atirar seus dardos inflamados, ele não possam penetrar aquela couraça. E então, em terceiro lugar, ele diz que devemos calçar nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Agora, não significa sair e apenas pregar o Evangelho, significa mais que isso. Isso significa que você deve ter a paz de Deus em seu coração, a serenidade, a alegria, a felicidade que Cristo dá, deve estar em seu coração, para que quando os problemas vierem, Satanás não será capaz de aproximar de você. Você vê, Satanás usa preocupação, ansiedade e depressão para nos manter desequilibrados. Você está com medo? Não temas, pois eu estou com você, diz Deus. Não olhe ansiosamente ao seu redor, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, certamente eu o sustentarei com a minha mão direita, diz Deus em Isaías 41. Você está preocupado com a inflação? Todo mundo está com as contas acumulando, as pressões do fechamento de negócios e as crianças ficando fora do controle. São essas coisas com as quais você está preocupado. As Escrituras dizem que não fica ansioso por nada, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças. Deixe seus pedidos serem apresentados a Deus, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. E em quarto lugar, o escudo que os soldados romanos carregavam, um escudo que as Escrituras dizem, além de todos, tomando o escudo da fé com o qual será capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, o escudo do soldado romano tinha 60 centímetros de largura e 1,5 metros de comprimento e protegia dos golpes do inimigo. Ele se escondia atrás dele quando as flechas vinham contra ele. Satanás está sempre atirando seus mísseis, suas flechas, seus dardos. Precisamos do escudo da fé, confiando e acreditando em Deus, levando a palavra de Deus. E então, em quinto lugar, o capacete. E pegue o capacete da salvação. O capacete é muito importante porque protege o cérebro. Há muito nas Escrituras a dizer sobre a mente. Deixe esta mente estar em você, a mesma mente que está em Cristo, que irá mantê-lo em perfeita paz, cuja mente está em você. Intelectualmente, você não pode vir a Cristo sozinho, porque sua mente tem um véu colocado lá pelo diabo. Mas quando você vem a Cristo, sua mente é iluminada pelo Espírito Santo e pelas coisas que você não entendia antes. Agora você aceita pela fé e coloca o capacete, e aquele capacete protege você contra o inimigo. O diabo tentará fazer com que você duvide, ele tentará fazer com que você questione.
Lembro-me do meu próprio pai. Um pregador lhe disse há muitos anos que ele havia cometido o pecado imperdoável, e meu pai pensou durante todos esses anos que ele não poderia vir a Cristo. Ele não tinha cometido isso. Ele nem sabia o que era isso. E foi anos depois que ele encontrou a alegria da sua salvação novamente. Você vê, Satanás se desviou e perverteu as Escrituras. E depois há a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a arma ofensiva, que você vê, a lâmina de um romano tinha cerca de 60 centímetros de comprimento e girava, mantinha o equilíbrio, sempre empurrando. E a Escritura diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando Satanás tentou Jesus, Jesus usou a espada, a palavra de Deus. É por isso que é importante estudar a Bíblia, para conhecer a Bíblia, para aprender a Bíblia. E eu acredito nisso, os cristãos e os crentes vão passar por um período de problemas e dificuldades. Podemos ir para a prisão, podemos ser mortos por causa da nossa fé, como muitas pessoas em outras partes do mundo foram. Não vamos nos escapar, está a caminho, e a maneira de se preparar é aprender este livro, para que quando eles o invocarem para testemunhar, quando o invocarem, você conhece as Escrituras e possa citar a palavra de Deus e ser uma testemunha e resistir ao diabo. E as Escrituras dizem que ele fugirá. Então a 7ª e última coisa é orar, orar sem cessar, disse Paulo. Com toda oração e petição, orar em todos os momentos no Espírito, orando no estudo da Bíblia. Verifique se sua armadura está completa, está no lugar. Uma palavra final, a vitória final. O diabo e as suas obras, e a morte e o inferno na sepultura foram anulados. Eles foram destruídos pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. A vitória está conquistada, essa vitória está garantida até aquele dia final. Há muito sofrimento, muita luta, batalha, mas estamos do lado vencedor. E as Escrituras ensinam que Jesus Cristo conquistou a vitória. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Há poder no sangue. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!